Então, está gravando a reunião. Bom dia para os que vão ouvir a gravação depois. A gente vai, então, continuar do slide que nós finalizamos a aula passada, e depois eu quero apresentar para vocês mais um jogo de slides com exemplos de biofiltros e um exemplo de cálculo da parte interna do biofiltro, ok? Então, vamos lá. A gente estava falando, então, da desnitrificação anóxica, né? Que em algumas condições, deixa eu permitir aqui os que estão chegando agora, bom dia, que em algumas condições, então, de baixíssima concentração de oxigênio na água, ou mesmo a ausência da medição de oxigênio dissolvido, né? Você consegue ter oxigênio dissolvido medido, né? Nos equipamentos chegando a 0, e ainda assim você ter oxigênio molecular, né, na água, né, e esse oxigênio molecular, ele vai estar, então, preso, né, a outros elementos, como, por exemplo, nitrogênio, fósforo, enxofre. E aí, a desnitrificação, ela se diz anóxica, justamente porque esse oxigênio que está preso nessas moléculas vai servir, então, como doador de elétrons para os micro-organismos fazerem o seu processo de catabolismo, tá? Então, em condições anóxicas, o nitrito, o nitrato, substitui, então, esse oxigênio como receptor de elétrons para a oxidação de uma grande variedade de doadores de elétrons orgânicos e inorgânicos. E com isso, a gente consegue ter o que a gente chama de desnitrificação. A tradução correta da palavra denitrification, né, que a gente encontra quando a gente estuda em inglês, é desnitrificação, tá? Não é denitrificação sem o S. Então, quando vocês usarem essa palavra em algum relatório técnico ou texto, ou né, mais adiante na pós-graduação, lembrem-se disso, tá? Ontem ainda eu estava participando de uma banca e a gente estava falando da importância de a gente saber o conceito, né, técnico das palavras e reproduzir isso depois nas nossas interações profissionais. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a gente cria, toda a área técnica, ela precisa de um padrão de linguagem para que as pessoas se entendam, né, e se comuniquem e que a comunicação gere resultados. Então, saber os termos técnicos e os significados deles faz parte do processo de educação e é algo que vocês devem, sim, se preocupar, tá? Então, a reação de desnitrificação, ela prossegue aí de forma gradual, nessa ausência de oxigênio dissolvido na água, né? Então, veja, tem oxigênio, mas ele não está dissolvido na água na forma livre, ele está aderido às moléculas. Então, o nitrato é sequencialmente reduzido a nitrito e óxido nítrico, na sequência, depois em óxido nitroso e, finalmente, em N2, né? Em nitrogênio gasoso, nessa sequência de reações bioquímicas. Cada uma dessas etapas é feita, então, com a doação, né, de elétrons, né, a formação o consumo de ácido, e aí a gente vai formando água e outras moléculas de nitrogênio, que são, em geral, a partir do óxido nitroso, do óxido nítrico e N2, eles já têm uma tendência à volatilização e a dissipação da água. Então, você elimina esse nitrogênio que está dissolvido na água para a forma gasosa. O cuidado que a gente vai ter que ter na desnitrificação é para que ela seja completa e vá a N2. Por quê? Porque o óxido nitroso, o óxido nítrico são muito mais tóxicos para a camada atmosférica do que o N2, né? A gente sabe que a atmosfera é formada na maioria de nitrogênio, né, no seu percentual. Mas esses dois óxidos aqui, eles são tóxicos no sentido de aumentar ainda mais o efeito estufa. Então, quando a gente dimensiona um bioreator desnitrificante,
nós temos que ter o cuidado de estimular o crescimento microbiano das bactérias, dos micro-organismos que fazem a desnitrificação completa, ou seja, que cheguem até a etapa de N2. E esse é um grande desafio da ciência. Em muitos casos, em muitos bioreatores, no laboratório que eu trabalhava na pós, a gente tinha vários estudos com reatores desnitrificantes, mas era muito comum que a etapa de desnitrificação parava aqui, no óxido nitroso. Então, você ia medir a produção de biogás, e aí você percebia que não tinha formação de N2, mas tinha formação de óxido nitroso. Então, quem trabalha com pesquisas com desnitrificação, precisa medir óxido nitroso no seu monitoramento, né, para garantir que o que ele está, na verdade, descobrindo em termos de cinética de degradação, cinética de desnitrificação, seja, de fato, estabelecer uma comunidade desnitrificante que leve esse nitrogênio que está dissolvido na água ao nitrogênio gasoso. Tá? Então, não é tão simples, né? A gente até pode ver, por exemplo, na medição dos parâmetros de nitrito, nitrato, amônia, que eles saíram, né, da água, né? Quando a gente vai fazer o balanço de massa em relação ao nitrogênio, você vê lá, você tem, por exemplo, um reator, e aí você está tendo, né, um bioreator desnitrificante, por exemplo. E aí você tem um aporte aqui, tem uma concentração de nitrato, tem uma concentração, às vezes, também de nitrito, né? E aí, quando você mede aqui, você não acha nitrogênio amoniacal, né? Não acha mais nitrato, não acha mais nitrito, e aí você supõe, então, que você conseguiu, opa, maravilha, consegui desnitrificar. Cuidado, tá? Cuidado com isso, porque pode ser que ao invés de você levar a N2, você levou, na verdade, a N2O. E aí, ao invés de estar causando um benefício, né, para a natureza, para a atmosfera, você está contribuindo com o efeito estufa. Está tirando da água, mas está levando um gás mais tóxico para a atmosfera. Mas, professor, então, como é que a gente controla isso? Tá? Bom, no fringir dos ovos, a gente teria que ter uma forma de medir o óxido nitroso. Mas isso não é simples, mesmo para quem está fazendo ciência, né? Para quem está pesquisando, não é um equipamento de fácil acesso para medição desses gases. E, em geral, as pessoas, né, no dia a dia técnico, não se mede. Né? O que você faz é tentar seguir todas as regras que já foram estabelecidas para reatores desnitrificantes e torcer muito, né, para que o seu reator desnitrificante realmente desnitrifique, levando a N2. Com o passar do tempo, a tendência é dessa comunidade microbiana chegar ao ponto de fazer desnitrificação completa e de você ter ali o seu bioreator funcionando bem. Que condições você precisa ter para isso, né? Então, vem aí as regras aí da ciência, da academia, da área técnica, que vão nos ajudar. Você precisa ter um baixo potencial redox. Isso é bem interessante. Então, se eu não consigo medir gás, porque é um equipamento caro para se adquirir, mas uma sonda de redox não é cara para ser adquirida. E controlando o potencial redox, a gente consegue ter maiores garantias de que aqueles micro-organismos que estão lá são micro-organismos desnitrificantes. Baixíssimos níveis de oxigênio. Então, quanto mais baixo for o nível de oxigênio dissolvido, e aí esse baixo é baixo mesmo, tá? Então, de 0,5 para baixo, 0,1, 0,2 ou até mesmo 0, né? Na água, né? Oxigênio dissolvido na água, mais tendência a gente tem de que haja aí a desnitrificação completa. Disponibilidade de carbono orgânico usado como doador de elétrons. E esse carbono orgânico, ele tem que estar dissolvido.
E eu gosto aqui desse momento, dessa explicação, de falar para vocês que esse carbono orgânico, ele tem que ser comparado a um filé mignon. Tá? Por que, professor, um filé mignon? Porque o filé mignon é uma carne saborosa, que quem come carne, né, gosta muito, ela é de fácil mastigação, tem um sabor, enfim, é uma carne nobre, né? Então, a comparação que eu faço com o filé mignon é como se fosse, assim, uma comida que todo mundo quer, né? E aí, esse carbono orgânico do tipo filé mignon, ele, em geral, ele tem que ser um carbono que já esteja dissolvido e pronto para ser consumido pelos micro-organismos. E aqui se usa muito acetato, se usa muito etanol, que é o álcool, né? Se usa muito etanol. Até se usa glicose, mas já não é tão comum, tá? Os mais comuns é a gente fornecer uma fonte de carbono, uma das mais baratas é o etanol, né? Então, mas aí eu tenho que, tipo, sujar a água para que haja desnitrificação? Sim, né? Mas é numa proporção adequada à ocorrência dessas reações bioquímicas. Então, de nada adianta você colocar um carbono na água que ele ainda seja de difícil digestão para esses micro-organismos. Você tem que adicionar uma fonte de carbono bastante limpa e já bastante dissolvida para que esses micro-organismos possam prontamente utilizar esse carbono. Ele usa também, né, a fonte de nitrato como receptor de elétrons. Em geral, a desnitrificação acontece em torno desse pH, entre 7 e 8,5, tá? E com temperaturas mesofílicas, né? Não que não possamos ter desnitrificação com outras temperaturas e outros pHs. E aí, se a gente for estudar os artigos científicos, a gente vai encontrar micro-organismos capazes de fazer a desnitrificação que trabalhem, né, que funcionem em outras condições ambientais. Mas esses são os valores típicos mais encontrados na literatura, tá? E aí eu falei para vocês do potencial redox. Talvez alguns de vocês já tenham conhecimento, outros não. Vamos, para quem já viu alguma vez, vamos dar uma relembrada. O potencial de oxirredução de um substrato, né, ele pode ser definido, de modo geral, pela facilidade com qual o substrato ganha ou perde elétrons. Bem certinho, bem linear, como está nessa frase. Tá? Então, a facilidade ou dificuldade, né, com qual esse substrato ganha ou perde elétrons. Quando o elemento perde elétrons, a gente diz que esse substrato é oxidado, ao passo que quando o substrato ganha elétrons, disse que se tornou reduzido. Tá? Então, quando os doadores de elétrons são transferidos, cria-se uma diferença potencial, e essa pode ser medida através de um instrumento apropriado, que é expressa em milivolts. Então, a sonda de potencial redox é uma sonda que mede eletricidade da água. Olha que bacana, né? Tem eletricidade da água? Tem, com certeza, né? Principalmente aonde tem presença de micro-organismos que estejam fazendo reações, né, que estejam aí fazendo catabolismo e anabolismo, tá? Então, quanto mais oxidada está a substância, mais positivo será o potencial redox, né? Então, prestem bem atenção nessa frase. Quanto mais oxidada está a substância, mais positivo será o potencial redox. Então, se eu colocar uma sonda de potencial redox que mede a eletricidade da água na água em milivolts, se o sinal se tiver um valor numérico positivo, essa substância está oxidada. Se ele estiver negativo, essa substância está tendendo à redução, ok? Então, aí entram questões bem importantes de valores da literatura que nos ajudam a interpretar o funcionamento dos biofiltros. Tá? Então, por exemplo, a nitrificação, ela se dá com potencial redox entre mais 100 e mais 350. Professora, se tiver mais 99, não é nitrificação? Claro que é. Se você estiver medindo os parâmetros e estiver obtendo os valores, né, redução de amônia e aumento das concentrações de nitrato, também vai ser nitrificação. Então, novamente, são valores de referência, tá?
A degradação da DBO, né? Então, quando a gente tem aí degradação da DBO com oxigênio molecular livre entre 50 e mais 250, né? Remoção de fósforo pela via biológica. Então, potencial redox de mais 25 a mais 250. Olha que interessante, desnitrificação, que era isso aqui que eu queria chamar a atenção para vocês, mais 50 e menos 50. Então, eu estabeleci fiz o dimensionamento do meu biofiltro visando desnitrificação, eu corto a fonte de qualquer entrada de ar desse desnitrificador, monitoro as concentrações, alimento ele com uma boa fonte de carbono e com uma nitrato, obviamente, né? E acompanho o potencial redox. Se eu tiver com potencial redox para cima, né, de 50, 60, 100, 150, 350, significa que eu não estou estabelecendo ali uma comunidade desnitrificante, eu tenho que acompanhar esse reator e monitorá-lo, e alimentando, né, e acompanhando essa formação dessa colônia. Quando a gente está com potencial redox dentro dessa faixa, a gente já tem muito mais chance de ocorrência de desnitrificação completa. E aí a gente tem as outras faixas de potencial redox que estão mais vinculadas à anaerobiosidade, né? Então, aqui, anaeróbios, aqui, anóxicos e aqui, aeróbios. Olha que legal. Então, com uma sonda de potencial redox, a gente consegue inferir o que provavelmente está acontecendo dentro do meu bioreator em termos microbianos. Quais seriam as reações predominantes, né? Então, vejam que eu trabalhei no meu mestrado e doutorado com bioreatores anaeróbios, com biomassa aderida a material suporte. Então, a gente tinha lá, eu trabalhava com espuma de poliuretano, e eu monitorei para estimular o crescimento de micro-organismos metanogênicos, que são as arqueas metanogênicas, são elas que produzem metano. E aí, um dos parâmetros medidos era potencial redox. E vejam que para a gente ter a formação de metanogênicos, nós temos que estar com potencial redox bastante negativo, né? Então, bastante reduzido, na faixa de 175 a menos 400. Quando o meu bioreator ficou estável, eu tinha um potencial redox de menos 300. Esse foi o valor médio que eu obtive naquela condição experimental imposta pela hidrodinâmica e pela formação, né, pela formatação do bioreator, e o potencial redox máximo, médio, que a gente obteve, né, que deu a melhor estabilidade de operação do bioreator, estava na faixa de menos 300 milivolts. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, de que isso trazer um exemplo aí bastante real para vocês. Então, uma unidade de desnitrificação para a aquicultura, né, ela vai precisar ser dimensionada utilizando esses aspectos do tratamento das águas residuárias do saneamento, né? E quando que a gente vai colocar esse tipo de bioreator num sistema RAS, né? Essa é uma grande pergunta. Eu preciso ter um bioreator desnitrificante? Essa é uma pergunta que vocês devem fazer ao produtor, ou talvez algum produtor venha fazer essa pergunta para vocês. E a resposta é: depende, né? Ah, professora, depende de novo? Sim, sempre depende. Depende do quê, né? Depende da qualidade de água que esse produtor tem na captação. Então, o que vale mais a pena para ele? Repor água no sistema de recirculação a uma taxa de 5, 10, às vezes 20, tem sistema de recirculação que é 50-50. 50% trata e recircula, 50% vem água fora, né? Tem que fazer um balanço até econômico para ver se isso está valendo a pena. Mas a gente vê muitos sistemas de recirculação fora do país, e aqui no Brasil está cada vez sendo mais implementado, né,
nas larviculturas, nas quarentenas, em algumas situações já de cultivo, né, em alguns estágios de cultivo, que já está valendo a pena implementar o circuito fechado de água. Por quê? Porque a água que está entrando no sistema já não tem mais tanta qualidade, ou existe um custo bastante importante para essa captação de água, né? Então, esses são os fatores, essas são as perguntas que vão ter que ser respondidas para a gente definir se vale valer a pena investir num bioreator desnitrificante, né? Esse bioreator desnitrificante, normalmente, ele está desconectado do sistema de recirculação. O que significa isso? Significa que, vamos desenhar aqui o nosso tanque de cultivo, que pode ser 3, 4, 6, né? E aí nós temos as unidades de tratamento, tá? Depois a gente tem um bombeamento e a água recircula, volta para o sistema. Isso aqui fica fazendo um loop eterno, não é eterno, né? Mas isso aqui fica fazendo um loop. Em geral, tem uma saidinha de água aqui do filtro mecânico, uma outra saidinha aqui da purga do biofiltro, e quem sabe até mesmo uma outra saída aqui do dreno principal, né? Do dreno, um dos drenos do tanque. Ok, então você tem umas saídas de água e uma entrada de água nova, né? Então, aonde que eu vou instalar um reator desnitrificante? Eu vou tirar uma parte da água do sistema e aí fazer um reator desnitrificante aqui? Pode ser. Ou eu vou tirar mais água do biofiltro nitrificante e fazer um reator desnitrificante aqui? Também pode ser, são soluções possíveis. Ou eu vou pegar todas essas águas aqui e vou direcionar para uma outra unidade de recuperação de lodo, podia chamar de lodo, que não é lodo, ainda assim é uma água rala, mas vou para as unidades de recuperação da purga do sistema de recirculação, e aí pode ser interessante trabalhar com desnitrificação ali. Então, temos diversas possibilidades de quais os locais que a gente vai tirar uma parcela dessa água para sofrer desnitrificação. Mas nós só vamos investir nisso, né, se essa pergunta aqui estiver sendo respondida, né? O que vale mais a pena para o produtor, né? Ah, mas eu quero fazer uma fazenda totalmente sustentável do ponto de vista de utilização de água, com recirculação de água de 100%. É possível, professora? É possível, sem dúvida, tá? Mas se você fizer recirculação de 100%, posso queimar minha língua, mas inevitavelmente você vai precisar de um reator desnitrificante, tá? Ainda não vi um processo em que ciclo após ciclo de reutilização da água, você não tenha os níveis de nitrato, vamos supor que nesse quadradinho aqui seja o biofiltro, você não tenha níveis de nitrato subindo de tal maneira que possam causar algum prejuízo aqui para a saúde dos peixes, tá? Ou do animal aquático que está sendo cultivado. Então, a decisão de colocar um bioreator desnitrificante, ela se dá numa avaliação global da necessidade de se remover concentrações de nitrogênio em excesso que estão na água, tá? Ok, isso aqui eu acho que já posso deixar só para vocês lerem depois, né? Bom, aqui é um esquema mais bonito do que aquele meu desenho medonho, né? Então, um reator aeróbio vai fazer a nitrificação e um reator anóxico vai fazer a desnitrificação. Vamos precisar de uma fonte de carbono e aí depois a gente vai para a descarga, né? Ou para o efluente ou para o reuso, depende da nossa intenção, né? Professora, para lançar, né? Isso aqui está escrito descarga. Vamos supor que a gente fosse agora colocar isso aqui num rio como um descarte, né? Vou fazer desnitrificação para descartar a água do rio. Existe essa possibilidade? Existe. Se o teu sistema de purga, por exemplo, do RAS,
está produzindo uma alta concentração de nitrato, e ao lançar esse nitrato na água, você altera o padrão de classificação do teu rio, do teu corpo receptor, lembrando lá das aulas de tratamento de efluentes, né? A gente vai ter que ter um bioreator desnitrificante para regular, né? Diminuir, no caso, essa concentração de nitrato e poder jogar uma água menos rica em nitrogênio no corpo receptor para não alterar aí as características dele, certo? Então, é uma possibilidade também. Material sobre desnitrificação. Bom, essa aula foi preparada usando o livro do professor Timmons e Evelyn, tá? Mas a gente tem na literatura de saneamento muita coisa em português que explica sobre desnitrificação, né? E todos os artigos científicos aí que vocês puderem baixar e ler e se informar. Então, tem, ao mesmo tempo que não tem muito material, tem muito material. A maior parte dele está em inglês. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Vejo que já entrou a maioria aí na aula. Tranquilo para mim. Tudo certo? Tá. Para ficar em ordem, eu quero... Oi, pode perguntar. Quando a professora fala assim, ciclo após ciclo, de quanto ciclo a gente está falando? E, tipo, e que densidade que é essa? É a densidade padrão da literatura do sistema de circulação? Mas não é uma densidade, por exemplo, de camarão de 400, 500, 600? Então, ótima pergunta, Ulisses. Vocês ainda estão vendo a tela do meu computador? Sim. Tá. Vocês estão vendo aqui a minha tela de fundo, que é um sistema de recirculação? Aham. Tá. Bonitinho, né? Eu amo essa imagem. Por isso que eu botei ela de tela de fundo. Vê se eu consigo escrever nela. Não, não consigo, mas tudo bem. Então, assim, quando a gente determina o número de ciclos de produção, a gente está preocupado sempre com a qualidade da água, certo? Então, você vai colocar os animais, por exemplo, aqui nessa sequência, só para a gente entender essa planta, né? Então, a gente tem 9 tanques de cultivo conectados a um sistema de recirculação, mas que tem uma independência na parte de remoção de sólidos a cada 3 tanques, tá? Então, aqui a gente tem um decantador, aqui a gente tem um filtro de tambor, provavelmente aqui seria a ideia de ter um biofiltro, uma coluna de UV e o degasificador, né? Remoção de areia, de CO2, né? Provavelmente seria essa planta, tá? O que a gente precisa levar em consideração? A densidade de cultivo da espécie a ser utilizada, ela vem da literatura, né? Então, a gente precisa de experimentos na área de aquicultura, zootecnia e animal, que vão determinar o melhor desempenho zootécnico na melhor ou nas melhores densidades de cultivo. Então, a gente parte do princípio que a gente já conhece qual a densidade de cultivo que a gente vai adotar. Se a gente não conhece a densidade de cultivo e quer trabalhar com um sistema de recirculação, nós temos que ser bastante cautelosos, porque não teu projeto, teu empreendimento vai ser um experimento, né? Vai ser um experimento em escala real, né? Porque, em geral, essas informações vêm da literatura, né? E aí, no mínimo, você vai usar densidades de cultivo que já são praticadas e bem estabelecidas para cultivos de fluxo aberto, tá? Mas você vai entender como é que seria essa água residuária produzida no fluxo aberto para você poder montar o sistema de tratamento de água de reuso num circuito fechado. Então, escolher a densidade de cultivo é algo que exige bastante estudo, tá? Então, esse é o ponto número 1. O número de ciclos que essa água pode estar fazendo no sistema, né? Então, por quanto tempo, por quantos ciclos essa mesma água azulzinha que está aqui ilustrada no sistema pode ficar fazendo esse loop de recirculação? Novamente, a resposta é depende. E aí, o depende de quê? Que é isso que é legal da gente aprender, né? Depende da taxa de renovação diária que o sistema RAS vai ter.
Ah, professora, mas o sistema de recirculação não é para recircular a água? Sim, mas não 100%, né? Normalmente, o sistema RAS tem de 5 a 20% de renovação diária, tá? É muito comum ele já ser projetado dessa maneira. Por quê? Para que você possa usar os outros 90%, por exemplo, mais vezes, por mais ciclos, tá? Por mais anos até. Ah, mas quantos anos eu posso usar a mesma água? A literatura, ela tem informações bastante diversas e até escassas nesse sentido, tá? Então, a gente não tem um número mágico que diga assim, ah, eu posso ficar com a minha água no sistema por 4 anos. A gente até encontra alguns artigos que fazem essa sugestão, né? Até mesmo para cultivo de bioflocos, né? Tem algumas inferências nesse sentido, de você deixar a água no tanque por vários cultivos. Mas o que a gente tem observado na prática é que essa água, ela é misturada com água nova. E aí, sim, o tempo de permanência dessa água que já estava no cultivo pode ser de anos. Então, o que é importante para mim que vocês memorizem é que vocês só vão poder, deixa eu liberar aqui, só vão poder tomar essa decisão de que se eu preciso renovar toda a água ou não, com base no estudo de qualidade de água. Então, para que a gente consiga trabalhar com recirculação, nós temos que ter um mini laboratório de análise físico-química na fazenda. Tá? A gente precisa medir oxigênio, pH, potencial redox, nitrito, nitrato, amônia, tá? Cálcio, né? A alcalinidade, e por aí vai, né? Então, a gente precisa investir também num laboratório de análises físico-químicas, no mínimo, os kitzinhos de aquário, né? Para que a gente possa ter condições de avaliar a qualidade da água. Então, sem saber o que está dentro da água, você vai tomar decisão no escuro, com base no... Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu. E essa outra coisa, nesse caso, nesse desenho, nesse esquema aí, não tem, eu não estou visualizando, mas não tem injeção de O2, né? Porque eu já tinha visto alguma coisa que às vezes tem injeção de O2 puro. Isso. Quando que vai ter injeção de oxigênio puro? Quando a gente tiver uma densidade tal de cultivo, então bastante adensado, que do ponto de vista econômico vale a pena, ao invés de você jogar ar que tem 80% de outros gases, né? Nitrogênio e outros gases, e só 21% de oxigênio na água, você injeta, então você está gastando a mesma energia elétrica, ou quase a mesma energia elétrica, para injetar oxigênio puro. Então, a densidade de cultivo, ela pode ser muito aumentada em função dessa demanda, de você ter oxigênio puro instalado no seu sistema, tá? Então, você vai dimensionar o sistema fazendo sempre análise de custo-benefício. Então, se eu tiver lá, por exemplo, um cultivo de enguias que chega a 300 quilos por metro cúbico de água, né? Uma demanda de oxigênio altíssima. Não vale a pena financeiramente instalar aeradores que vão estar injetando ar atmosférico no sistema numa densidade dessa. Por quê? Porque eu estou jogando 70% do meu custo de energia no lixo, 80%. Percebe? Só 20% é que é oxigênio. Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. A partir do momento que financeiramente vai valer a pena você instalar todo o aparato para colocar oxigênio puro no sistema, para não ter que desperdiçar os 70%, 80% de ar, você fechou o balanço financeiro e aí você tem uma viabilidade técnica e econômica de colocar oxigênio. Tá? Sempre vai ser assim? Não. Tem muitas situações de cultivos mesmo no sistema de recirculação que não tem essa necessidade de ser incorporado o sistema de oxigênio puro. Tá? Respondido? Respondi. Então tá. Vou interromper essa gravação para a gente entrar num outro jogo de slides que eu quero
que fique separado para ficar mais fácil.